Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar uma nova etapa aqui do Clube Costura que Cura. Vamos iniciar as atividades das aulas de saias, né? A gente terminou todas as aulas estruturais, as principais aulas estruturais sobre blusas, e hoje a gente vai começar as aulas estruturais sobre saias para depois começar com as interpretações também. Em paralelo a isso, as interpretações de blusas continuarão de acordo com os modelos que irão surgindo, tá? E aí, num próximo momento, a gente também vai juntar as duas atividades para poder demonstrar a interpretação de vestidos, que é a junção da saia e da blusa que gera aí qualquer modelo de vestido que a gente consiga imaginar. Para quem não sabe, essa aula vai ficar disponível no YouTube para você que não é assinante ainda, mas ficará somente por uma semana. Então você aproveita para tirar todas as suas dúvidas no comentário, para ver e rever as aulas quantas vezes você achar necessário para gravar bem o conteúdo, porque é a sua chance de aprender aí todas as aulas estruturais de saias que começarão daqui para frente, tá? Então não esqueçam que é uma semana só que fica disponível. Se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhuma aula, porque é uma grande oportunidade de você aprender sem que você precise assinar a nossa plataforma. E caso você queira ser um aluno, né, poder ver e rever as aulas, qualquer aula que você queira, das blusas que já estão disponíveis, ou continuar vendo saias e acompanhando aí o clube por assinatura, aqui embaixo da descrição eu deixei um link para você conhecer melhor sobre a nossa plataforma, tá bom? A aula de hoje é uma aula muito simples e relativamente rápida. A gente vai iniciar o traçado base da saia. Hoje eu não vou traçar uma saia, né, usável, digamos assim. Como eu já ensinei no módulo de blusas, as bases, elas são a representação do corpo, a representação fiel do corpo. Quando a gente pega as medidas do corpo feminino, coloca ali no papel de maneira planificada para gerar aí um molde rente, como se fosse uma segunda pele, para então, a partir dessa base, é que a gente possa fazer interpretações para certos modelos. Então, hoje é a atividade principal de saias, que é o molde base para saias que a gente vai começar. É bem simples de fazer, existem algumas peculiaridades, assim, de acordo com o tipo de corpo, mas o que a gente vai fazer aqui hoje é no padrão, né, para que mais pessoas possam entender a lógica da situação, né, das contas, dos traçados, então a gente vai fazer um padrão. Geralmente eu faço os moldes no tamanho 42 da tabela de gradação, né, da tabela que o projeto Costura que Cura utiliza, porém eu não teria como provar e mostrar o caimento para vocês nesse caso. Então todo o módulo de blusas foi feito no tamanho 42, mas o módulo de saias eu vou fazer de acordo com o tamanho desse manequim, para que a gente possa provar a base no manequim, para vocês possam ver aí o caimento e para que eu possa explicar para vocês alguns ajustes, algumas particularidades aí de acordo com o molde, tá? Então eu tenho um papel aqui já anotado com as principais medidas do meu manequim, que são a circunferência da cintura, a circunferência do quadril e a altura do quadril, né? Que é da linha onde foi tirada a cintura até a linha onde foi tirado o quadril, a gente tem essa altura do quadril. E o comprimento da saia, eu vou usar um comprimento base de 50 centímetros para qualquer modelo, só para a gente ver realmente como que é feito o traçado, como que fica o caimento da peça que a gente estiver fazendo, tá? O molde base da saia que a gente vai começar agora, ele é considerado um molde simétrico. Quem me acompanha já sabe que eu gosto muito de que vocês entendam os principais fundamentos da modelagem. Eu acho que é importante vocês saberem esses termos para dar aí um embasamento melhor sobre os traçados que a gente põe no papel. Então, o que é um molde simétrico? Significa que ele é igual quando espelhado para os dois lados, né? Dentro da modelagem, de uma maneira generalizada, é isso que o termo significa. Então, tudo que eu fizer do lado direito vai se espelhar para o lado esquerdo. No caso da saia, ele tem uma particularidade ainda melhor, que o traçado da frente e das costas também tem mínima diferença. Então, para simplificar aqui para vocês, eu vou fazer o molde da frente apenas na dobra ou a partir do centro para um dos lados e o das costas também. Eu não preciso fazer aí o molde inteiro da frente e o molde inteiro das costas, já que um lado é igual ao outro. Então, eu já tenho aqui em cima da mesa um papel de molde, onde vai caber aqui toda a minha estrutura da minha base. Como vocês já devem saber, eu sempre começo por uma caixa base. Essa caixa base é o espaço onde eu delimito a construção do molde dentro. Então essa caixa base, ela sempre vai ter as principais medidas, né, como uma delimitação de espaço para que a gente possa construir esses moldes.
No caso da saia, qual que é a principal medida de largura que a gente tem num corpo feminino? Quando a gente olha um corpo feminino, né, como um manequim, por exemplo, a gente vê que a gente tem as menores circunferências e as maiores circunferências. Só que para a gente conseguir vestir essa roupa, ela tem que passar pela maior circunferência, né? E na menor a gente geralmente coloca um fecho, que seria a cintura. Então a minha caixa base, ela tem que ter de largura, no mínimo, circunferência do quadril. Só que como a gente vai fazer no espelho, a gente vai dividir essa medida pela metade. Então no meu papel eu vou fazer uma caixa base, onde vai ter a metade do quadril de largura, pela altura da saia. Então vamos começar para vocês entenderem melhor o que eu tô falando. Primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho as medidas aqui do meu manequim. O quadril dela tem 88 centímetros de largura. Então eu vou pegar esses 88 centímetros, eu vou dividir por 2, que vai dar igual a 44 centímetros. Aqui em cima, no meu papel, eu vou fazer uma reta contendo esses 44 centímetros do começo ao fim, dessa maneira. E eu também sei que eu quero um comprimento de 50 centímetros, como eu disse anteriormente, vai ser a altura da saia padrão que a gente vai utilizar para todas as atividades. Então eu sei que eu preciso agora traçar o comprimento dessa caixa base e ela vai ter 50 centímetros. Então com o meu esquadro, a utilização do esquadro funciona da seguinte maneira. Como a gente tem esse ângulo de 90 graus, ou um ângulo reto, é um ângulo perfeito de 90 graus, a gente vai posicionar uma das retas dele na linha que a gente já tem desenhada, dessa maneira, e posiciono a quina do esquadro no ponto que eu quero para poder traçar a outra linha. E agora sim, com a minha régua, tem esquadro que já vem com a régua, mas eu não tenho ele, então eu vou traçar 50 centímetros aqui na régua, dessa maneira. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu viro o meu esquadro, posiciono uma das linhas na linha que eu quero, que já tá desenhada, e risco para baixo a linha perpendicular. E também vou medir 50 centímetros aqui nessa linha. E agora eu posso unir aqui embaixo, que já deu 44 centímetros exatamente, ó. Porque se o meu esquadro tem um ângulo perfeito de 90 graus, ele é transparente aqui, não dá pra ver direito, então significa que se eu posiciono ele da maneira correta ali no ponto que eu quero, a linha vai descer reta também, então eu não preciso ficar medindo várias vezes. Essa é a facilidade da utilização do esquadro. Mas só para conferir aqui, coloquei a régua e também deu 44 centímetros. Agora o que eu vou fazer? Eu tenho a altura do quadril. Já que eu fiz a caixa base da largura do quadril, eu preciso delimitar a altura dele também, que é a medida entre a linha da cintura e a linha do quadril. Então eu vou marcar esse espaço que eu tenho aqui, ó, também lá no meu papel. A minha altura de quadril do meu manequim, né, é de 19 centímetros. Então eu coloco o ponto zero ali na linha de cima, marco 19 centímetros nas duas linhas laterais e ligo um ponto ao outro. Então, só pra gente recapitular, eu vou nomear as linhas para que vocês possam entender direito. Aqui é a minha cintura, aqui é a minha altura do quadril e aqui é o comprimento da saia. Tudo bem? E essas duas linhas aqui representam a largura da metade do meu quadril. Eu não preciso fazer o molde inteiro, porque a saia é no espelho, vocês já vão entender, porque a partir de agora eu vou começar a construir tanto o molde da frente quanto o molde das costas dentro desse espaço que eu já delimitei. E agora que eu já escrevi aqui, eu vou separar esse molde no meio para delimitar o que é frente e o que é costas. Então, aqui a partir da linha de cima, eu vou dividir esses 44 centímetros ao meio, que vai dar 22 centímetros. Eu vou fazer isso na linha de baixo também, para não precisar usar o esquadro. E vou dividir isso aqui ao meio. Porque um lado eu vou construir a frente e o outro lado eu vou construir as costas. Eu vou explicar melhor para vocês. Eu peguei aqui o manequim para eu explicar, vocês podem visualizar que isso aqui é uma representação do corpo, então eu vou explicar o que eu tô fazendo ali no papel, aqui no manequim. A gente dividiu o papel, né, a caixa base, pela metade do quadril. O quadril todinho da minha manequim é de 88 centímetros e no papel a gente utilizou 44 centímetros. Por quê? Porque eu não vou fazer todo o molde da frente e não vou fazer todo o molde das costas. Eu vou fazer apenas da metade da frente para uma das laterais e a mesma coisa nas costas.
da metade das costas para uma das laterais. Então, é por isso que a caixa base fica menor. Até parece que vai ficar pequeno, mas não vai, tá? Então, o que a gente vai fazer? Essa linha central aqui que vocês estão vendo, ela é a representação da lateral do corpo. Ela é como se fosse uma linha aqui na lateral do corpo. E as linhas das extremidades são o centro da frente e o centro das costas. Então, aqui eu vou escrever dobra ou centro da frente, porque aqui eu vou construir a frente, nesse lado aqui. E aqui é a dobra ou centro das costas. E aqui é a linha lateral. Eu não vou escrever que aqui é a linha lateral, porque daqui a pouco, quando o molde estiver pronto, vocês vão entender, tá? Vou guardar o meu manequim aqui e eu acho que na prática vai ficar mais fácil. Agora, para fazer a frente, eu vou pegar minha caneta azul, porque na apostila, todos os desenhos que tem, para quem é minha aluna, né, que já recebeu a apostila, todos os desenhos, eles são divididos em cores para facilitar a leitura, então a frente vai ser de azul, como está na apostila. Vamos começar pela frente. Da linha do meio para cá é a frente, e essa linha é a representação do centro do corpo quando estamos visualizando ele de frente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é conferir se a largura do meu quadril destinado para a construção da frente está correto. Eu tenho aqui um espaço de 22 centímetros, que é igual ao quadril dividido por 4. Se o quadril era 88 centímetros no total, dividido por 4 vai dar 22 centímetros. Então, eu sei que esse quadril aqui tá certo. Só que agora a gente vai delimitar a cintura. O meu manequim tem uma cintura de 68 centímetros. Quando eu estou fazendo apenas a quarta parte do molde, né, que é a metade da frente, então eu vou dividir 68 por 4, 68 dividido por 4, que vai ser igual a 17 centímetros. Então, 68 dividido por 4, igual a 17 centímetros. Só que para a gente poder acomodar essa cintura, para a gente ter um molde que vai se acomodar às curvas do corpo, a gente precisa calcular uma pence. Essa pence ela é calculada por padrão, geralmente de 2 a 3 centímetros. Eu gosto de usar uma pence de 3 centímetros, porque como eu já faço o molde da blusa, e quando a gente vai fazer um vestido ou alguma coisa que precisa encaixar as duas peças, então é importante que as pences estejam batendo. Então, eu vou utilizar uma pence de 3 centímetros. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou somar o resultado da minha cintura, né, que era a quarta parte, que ficou 17 centímetros, mais 3 centímetros de pence, que vai dar igual a 20 centímetros. Então, a partir do ponto central do meu corpo, que essa linha aqui é a dobra ou frente, né, como se aqui fosse um umbigo, mais ou menos, eu vou marcar 20 centímetros para dentro do molde, aqui. Então, aqui eu tenho 20 centímetros de espaço e eu já vou marcar a minha pence. Para eu marcar a minha pence, eu vou dividir esses 20 centímetros por 2, vou encontrar o meio e vou destinar 1,5 centímetro para cada lado, que no somatório vai dar os 3 centímetros de pence. Então, 20 dividido por 2 dá 10 centímetros. E agora sim, eu vou marcar 1,5 para cada lado desse ponto que eu acabei de marcar. Prontinho. Então, aqui eu tenho a largura da minha cintura, aqui eu tenho o centro, onde vai ser a costura da minha pence, e aqui as linhas onde eu vou marcar a minha pence. Esse ponto que eu acabei de encontrar da minha cintura, eu vou unir ao ponto principal aqui do quadril. Já posso deixar unido. E as minhas pences, eu vou fechar aqui no esquadro. Eu vou fazer até na altura do quadril, não tem problema, porque essa pence, como eu sempre falo, ela é representativa na hora de costurar, na hora de provar na pessoa, a que a gente vai entender qual a profundidade que a gente precisa fechar. Então, eu coloco ali no desenho de forma representativa, só para mostrar que tem uma pence, mas como a gente fala em molde sob medida principalmente, então a gente vai ter que provar isso na pessoa de acordo com a peça que a gente for fazer para ela, tá? Quando a gente fala em gradação, a pence tem entre 12, 13 centímetros, até 15 centímetros no máximo, tá? Mas aqui eu vou deixar em aberto porque a gente vai provar no manequim para ver o resultado. E eu já posso ligar os dois pontos aqui até o final da minha pence. Dessa maneira. E eu vou reforçar a linha da lateral, que já é a linha lateral da minha saia. Vou reforçar todas as linhas que representam a minha saia, né, da frente, o molde da frente, aqui de azul.
Eu quero chamar a atenção de vocês aqui para esse ponto central aqui do corpo, que é representado por esse ponto principal aqui. Alguns métodos ensinam que a gente deve descer de 1 a 2 centímetros na frente por causa da anatomia do corpo, tá? Então, assim, quando a gente vai fazer uma saia, para alguém que tem a barriga mais retinha, geralmente a gente desce 2 centímetros para respeitar essa anatomia. Quando a pessoa tem um pouquinho mais de barriga, desce menos ou não desce nada. Existem algumas adaptações aí que a gente faz. Mas como a gente está fazendo um molde base bem cru mesmo, só para vocês entenderem a lógica, eu não vou descer nada, eu não vou fazer medida nenhuma, nem na frente nem nas costas. Esse tipo de adaptação eu vou fazer lá nos estudos de casa, quando eu for modelar isso para pessoas reais, para vocês entenderem esses pontos. Por enquanto eu não vou descer nada, eu vou deixar a saia retinha e bastante crua mesmo. Então eu vou seguir aqui com a minha linha azul até a linha principal da cintura e vou fechar aqui em cima. Para quem é aluna, para quem está acompanhando a apostila, na apostila eu faço essa adaptação, eu oriento essa adaptação, mas é porque a apostila é uma coisa mais generalizada e que tende a levar vocês aí para seus próprios raciocínios, né? Caso não tenha um acompanhamento de uma professora quando estiver lendo. Mas para quem é minha aluna, e já que a gente está fazendo várias aulas, então eu acho importante que vocês entendam essas particularidades, porque tudo vai depender do corpo. A quantidade que eu desço atrás vai depender do volume do bumbum, a quantidade que eu desço na frente vai depender do volume da barriga, tudo aqui de acordo com a observação do corpo que a gente estiver modelando. Como é que eu tô fazendo no manequim, um manequim padrão, então eu não vou descer nada e a gente vai ver ali na hora da prova do manequim o que a gente vai ter que fazer, qual a alteração que a gente tem que fazer, tá bom? Então agora eu vou fazer a mesma coisa no molde das costas, não vai mudar nada. Quando a gente faz sob medida, tem essa alteração da linha da cintura, se vai descer, se não vai descer, mas como aqui a gente tá fazendo na tabela de gradação, que eu quero fazer o mais simples possível, a gente não vai descer nada, a gente vai repetir exatamente as mesmas medidas aí pro molde das costas, só que agora de caneta verde, tá? Então eu vou fazer as mesmas contas, eu vou fazer só metade das costas, que significa que é a quarta parte também do molde. Então, eu vou dividir a cintura por 4 e vou adicionar 3 centímetros de pence, que vai dar novamente 20 centímetros. Vou dividir aqui no 10 e vou separar 1,5 centímetro para cada lado para pence. Vou unir a lateral aqui até na linha do quadril, dessa forma. E vou descer aqui a minha pence também numa perpendicular até a linha do quadril, lembrando que essa pence é representativa, que a gente vai saber qual a profundidade exata que a gente precisa calcular para ela na hora da prova, tá? Agora eu vou anotar aqui que aqui é a frente e que aqui é as costas. Para quem acompanhou os moldes base da blusa, quando eu faço o prolongamento de quadril, para quem está assistindo que é minha aluna, se for observar lá nos estudos de caso, acho que no estudo de caso da Lariana, que eu faço um ajuste ali no molde base, que eu tiro um excesso na cintura, esse excesso é um exemplo perfeito da adaptação que seria necessária aqui na saia. Porque quando a gente faz o prolongamento de quadril, né, da base até o quadril, a gente já tá fazendo, na verdade, essa parte de cima aqui da saia, e daí seria somente prolongar o comprimento mesmo, tá? Então, para você que tá aí assistindo, que já viu os estudos de caso, para quem não assistiu ainda, é legal ver, tá? Pra gente acompanhar um cronograma, mas quando chegar na hora de fazer o estudo de caso da saia, vocês também vão ver que em alguns casos a gente tem que tirar esse excesso na cintura sim. Agora eu vou recortar esse molde do papel e vou recortar no algodão cru pra gente fechar isso e poder provar no manequim, tá? Olha só, eu eliminei todo o excesso ao redor e para separar a frente e costas, eu separo pela linha central aqui e recorto pela linha colorida, tá vendo? Então, aqui vai ser a frente, pronto, e aqui eu recorto o excesso para encontrar as costas. Olha só, eu já posicionei meu algodão cru aqui na mesa e previamente posicionei a frente e as costas. O que a gente vai observar agora, ó? A frente eu vou posicionar na dobra do tecido, ó, que o tecido tá dobrado. Eu vou posicionar o meu molde exatamente na dobra. Eu não vou deixar margem de costura aqui na barra, porque eu não vou fazer barra, porque o intuito aqui não é esse, não é acabamento ainda. Então, eu já vou colocar os meus pezinhos aqui.
E nem em cima também não vou deixar margem de costura, tá? Porque a gente vai fechar ele bem simples mesmo. Então, eu vou marcar aqui embaixo, vou marcar aqui em cima. Vou marcar aqui onde é que estão as pences. Eu marco com esse lápis pra ficar mais fácil de vocês verem, tá? É um lápis 6B, ele sai quando a gente lava o tecido, mas não é em todo o tecido que ele sai. Então, se vocês tiverem um lápis mágico de marcação, ou um giz, ou alguma coisa da preferência, só esse lápis aqui tem que ter muito cuidado, porque nem todo o tecido ele sai. Eu só uso ele aqui pra ficar melhor de marcar no vídeo, pra ficar mais fácil de enxergar, tá? Então, vamos continuar. Aqui na lateral, eu vou deixar uma margem de costura simples de 1 centímetro para eu poder fechar, tá? Porque o molde, ele vai ser bem básico mesmo. Então, eu vou deixar aqui 1 centímetro de margem, tanto no quadril quanto no comprimento, até aqui na linha de cima, beleza? Já as costas, o que a gente tem que entender é o seguinte: quando a gente faz uma roupa, essa roupa ela tem que entrar no nosso corpo, certo? E como o quadril é uma parte larga do corpo, essa abertura tem que ter no mínimo o espaço do quadril para que a gente possa entrar. Então, como a cintura é mais fina do que o quadril, geralmente, então é importante que eu cuide com esse pensamento na hora de fazer qualquer peça para provar. Quando a gente faz o molde da blusa, a gente deixa a abertura total nas costas para só vestir a roupa. Mas a saia, a gente veste por baixo ou por cima. Então, quando a gente vai fazer uma peça que veste por cima, a gente tem que cuidar com essa largura. E quando a gente vai fazer uma peça que a gente veste por baixo, tem que cuidar com a largura do quadril ou com a maior circunferência aí que o corpo em questão tiver. Aqui, como a minha maior circunferência é o quadril, eu não vou cortar na dobra, ó. O tecido aqui, ele tá um em cima do outro. Eu utilizei a dobra pra frente, mas aqui nas costas, eu vou deixar uma margem de costura pra poder fechar até um certo ponto e deixar a abertura aqui no meio, tá? Então, eu vou posicionar bem no fio, bem certinho. Tem aulas sobre isso, sobre o fio do tecido em outros módulos, tá? Não vou entrar nisso agora. Vou colocar aqui os pezinhos para segurar. Não vou deixar barra também, para poder encontrar com esse molde. Vou só marcar a linha aqui. E a linha de cima também, eu só vou marcar. E vou deixar uma margem de costura também de 1 centímetro, tanto aqui na lateral, aqui na curva do quadril, quanto aqui no centro das costas, no centro do bumbum, que é onde a gente vai deixar o espaço, se fosse colocar um zíper ou uma abertura, tá? Eu vou marcar aqui no molde, ó, a altura do meu quadril, porque eu sei que que eu vou fechar a minha saia até um pouquinho para baixo. Vou marcar uns 3 centímetros para baixo, para que essa abertura consiga envolver aí toda a circunferência do quadril para a roupa poder entrar, tá? Então, não adianta eu também fazer bem certinho aqui no quadril e deixar só o espaço do quadril, senão é aquela coisa que a gente tem que ficar dançando para entrar na peça. Então, é importante deixar um pouquinho abaixo, não muito também, uns 2 ou 3 centímetros dá, porque daí a largura é dobrada na hora que a gente abre a peça, tá? Então, eu deixei aqui a marca da linha do meu quadril e uma marca um pouquinho mais pra baixo, eu nem medi, mas vocês podem medir aqui. Ficou com 3,5 centímetros, mas isso também não é uma regra. E agora eu vou cortar, vou tirar os pesos, tirar os papéis. E, como sempre, eu vou chamar atenção para o corte, tesoura sempre em pé. A tesoura não pode estar deitada para nenhum dos lados e também a gente não pode ficar empurrando. A gente vai abrir a tesoura, posicionar na linha que quer e aí começa a fechar com ela imóvel. Abre de novo, anda e fecha. E assim por diante, tá? Vou terminar de cortar aqui, já vou montar na máquina e a próxima vez que eu aparecer, eu já vou estar com ela provada no manequim, tá? Prontinho, pessoal, olha só o resultado montado da nossa saia. Essa é a frente, como a gente calculou. Eu fiz a pence com 15 centímetros, lembrando que a altura do nosso quadril tem 19, ó. A altura do quadril tá aqui. Então, eu fiz um pouco mais pra cima, fiz com o padrão de 15 centímetros pra ver o resultado. E o outro lado eu deixei solto e tá só no alfinete aqui, pra que eu pudesse ver se era suficiente mesmo 15 ou se teria que descer. Aqui o padrão, eu acho que até pelo manequim ser feito num padrão, ficou bom com 15 centímetros. Agora, olha nas costas. A mesma coisa, ó, eu deixei aqui a abertura, como eu falei, aqueles 3,5 centímetros abaixo da linha do quadril, pra costurar, né? Eu costurei em linha escura.
e o resto eu fechei no alfinete, porque essa foi a abertura que eu utilizei para entrar com a saia aqui no quadril. Aqui também eu fiz a pence de 15 centímetros e aqui eu deixei para alfinetar, para mostrar o resultado para vocês. Essa saia, como vocês podem notar, ela fica bem rente ao corpo, né? É claro que só até a altura do quadril, depois é uma saia comum, ela não vai ficar agarrada às pernas porque é a saia base. Mas aqui tem uma coisa interessante para vocês saberem. A saia base, ela fica rente ao corpo, ela não folga nem aperta. Então, quando você vai utilizar a saia base nessas medidas para poder fazer uma saia, né, com cos, com bolso, com os detalhes que você quer, é importante usar um tecido com elasticidade. Esse tecido algodão cru, ele é bem sequinho, então um tricoline ou algum outro tecido sem elasticidade, ele não é adequado, porque como a gente se movimenta, né, e a gente tem o ato de sentar aí por se tratar de uma parte inferior, é muito perigoso estourar as costuras, por mais reforçadas que elas estejam. Então é muito importante que, se vocês forem fazer a saia nas medidas do corpo mesmo, para ficar justinha, usem um tecido com elasticidade, nem que seja o mínimo de elasticidade. E se vocês forem utilizar um tecido sem elasticidade, então aqui na linha do quadril é importante deixar uma folga de vestibilidade, tá? Aí já parte para um modelo de interpretação, mas é só acrescentar aí alguns centímetros, assim. O meu hábito é usar até 2 centímetros de folga, lembrando que tem que daí distribuir isso lá no molde entre frente e costas para não acabar gerando um molde muito largo. Mas quando o tecido é sem elasticidade, é importante sim colocar na linha do quadril uma folga de vestibilidade. Mas isso talvez em uma interpretação mais futura aí a gente demonstre isso para vocês entendam na prática, tá? Esse molde base é a principal atividade utilizada para dar a interpretação aí de outros modelos, né? E o principal que é feito a partir dele, o mais simples de fazer alteração para se chegar a um resultado, é a saia ajustada na perna, ou secretária, que a gente chama, que é quando a gente tira um pouquinho aqui na lateral, na barra, e dá uma afunilada nela. Aí sim que é importante usar um tecido com elasticidade para a pessoa ter mobilidade aí. Mas é muito simples, é só pegar o molde base e ajustar um pouco na boca. Em vez de descer ela reta, você dá uma funiladinha ali. Se precisar, se vocês quiserem que eu mostre ela na prática, deixe um comentário, ou para quem é aluna, me mandem mensagem no grupo, entre em contato comigo que eu faço na prática. Mas eu acho que não é necessidade, sendo que a lógica é a mesma. Agora eu quero que vocês prestem atenção na linha da cintura. Olha como ela ficou bem retinha e bem cintura alta, tanto na frente quanto aqui nas costas, tá vendo? Se a gente fosse colocar um cos aqui, né, na hora de interpretar isso para uma saia, é só a gente calcular, tirar o espaço do cos e colocar o cos no lugar. Mas quando a gente vai fazer um vestido, quando a gente faz a base do corpo, né, principalmente as costas também vêm um pouco mais para baixo. Então isso aqui acaba gerando um excesso. É por isso que, dependendo do corpo, a gente tem sim que tirar um excesso. Onde está a linha da cintura aqui e onde ficou o molde base. Eu teria que ter descido aqui para esse corpo 1 centímetro ou 1,5 centímetros para ficar uma anatomia legal, tá? Mas isso é irrelevante na questão da base, até que a gente prove no corpo da pessoa. Bom, esse foi o nosso molde base da saia, é totalmente cru, é só a base mesmo, e a partir dele que a gente vai interpretar outros modelos daqui pra frente, tá? Lembrando que para quem estiver vendo no YouTube, a aula vai ficar disponível por uma semana. Aí deixem nos comentários, coloquem suas dúvidas para que eu possa ajudar, para que eu possa responder. Quem quiser se tornar aluna do clube pode assinar mensal, né? Eu vou deixar o link aqui embaixo também, e daí consegue ter não só acesso a essa aula, mas a todas as outras que já estão lá na plataforma e as que ainda virão, tá? E hoje eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e esperem pela próxima, que vai ser a saia evasê, que a partir desse molde base aqui eu vou ensinar 2 formas de fazer a saia evasê na próxima aula, tá? Um beijo e até lá!